Boa noite a todos e todas. O próximo painel será sobre o tabagismo e grupos vulneráveis. Infelizmente, a Amanda Flávio de Oliveira não pôde comparecer. Portanto, gostaria de chamar à mesa a mediadora, que será a Paula Jones, presidente executiva da ACT. Como palestrantes, será a Renata Soares, que é advogada, doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie e professora da Universidade Mackenzie, e João Lopes Guimarães, que é procurador de Justiça aposentado no Ministério Público do Estado de São Paulo e foi promotor de Justiça de Defesa dos Interesses difusos e coletivos do consumidor do MP de São Paulo. Serão 20 minutos para cada palestra e 20 minutos para perguntas ao final. Bom, sem a menor pretensão de substituir a Amanda, tarefa impossível, eu vou, sem muita delonga, passar a palavra aqui primeiro para a Renata, e depois a gente abre para debate. Renata, por favor. Só puxa ele aqui. Peraí, tem que tirar isso aqui. Só tirar. Alô. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à ACT pelo convite, que muito me honrou. Gostaria de agradecer a todos os participantes do congresso e gostaria também de agradecer a todos os palestrantes que me antecederam, em razão das palestras brilhantes que nós assistimos aqui, desde ontem. Então, eu me sinto, de certa forma, repetindo, talvez, alguns temas, porque nós temos percebido que esses temas eles são muito conexos, mas vou tentar trazer uma abordagem um pouco diferente. Eu vou falar sobre o tabagismo e os grupos vulneráveis. Paula, posso apagar aqui para... E dentre esses grupos vulneráveis, eu vou falar sobre o consumidor. Eu dividi minha apresentação em 3 partes. Então, eu começo falando da vulnerabilidade e, necessariamente, abordando como um outro lado da mesma moeda a estratégia da indústria diante dessa vulnerabilidade reconhecida do consumidor. O segundo ponto seriam as espécies de vulnerabilidade do consumidor de cigarro. E o terceiro, como o Poder Judiciário tem reconhecido essa vulnerabilidade e quais seriam os parâmetros de decisão que deveríamos observar para esse reconhecimento. Dentre os grupos vulneráveis do tabaco, nós não temos como protagonista o consumidor, não. Nós temos vários protagonistas. Hoje, o foco do meu tema vai ser o consumidor, mas nós temos os agricultores, a infância, que será objeto da palestra do professor João Lopes. Então, eu vou abordar apenas o foco do consumidor, mas não como o único vulnerável dessa relação. Esse primeiro ponto, que trata da vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, da estratégia da indústria, eu vejo como 2 lados de uma mesma questão, de uma mesma moeda, já que a indústria se vale do reconhecimento dessa vulnerabilidade para estabelecer algumas estratégias. E, dentre essas estratégias, eu gostaria de destacar algumas que, inclusive, já foram objeto de palestras desde o dia de ontem, como o investimento na publicidade ao público jovem. E isso a gente tem percebido que, claro, reduziu a partir de dezembro de 2014, com o regulamento que entrou em vigor no Brasil, proibindo a publicidade nos pontos de venda, mas que antes disso era muito forte. Então, nós tivemos uma medida que tentou combater essa estratégia. Nós temos uma segunda estratégia, que seria o patrocínio de pesquisas científicas pela própria indústria,
para colocar em dúvida os malefícios do cigarro. Então, no meu livro Direito e Tabaco, eu trago 3 estudos científicos que falam um pouco dessas estratégias. Um deles, que eu intitulei de A Dúvida é o Nosso Produto, é o tema de um livro em que se discute ali, é demonstrado como esses cientistas foram contratados para desenvolver pesquisas para colocar em dúvida a relação cigarro-doença, cigarro-câncer e morte. Um segundo estudo científico que eu trago no livro é chamado de Relatórios de uma Corporação, porque foi a análise por uma pesquisadora que, na sua tese de doutorado, analisou os relatórios internos anuais da Souza Cruz, de 88 a 95, estudando a linguagem que ela utilizava para se comunicar com acionistas e também com o governo, com consumidores. E nesses relatórios internos era utilizada uma linguagem para tentar trazer aquele produto como algo de riqueza, algo importante para o país. Um dos exemplos que ela traz é a questão do brasão da República no Brasil, que traz ao lado do café, né, a folha do tabaco, e aí o desenvolvimento de toda aquela linguagem nos relatórios, tentando dizer que é uma riqueza do país, com vantagens econômicas e tudo mais. E o terceiro é um que é chamado de, que eu denominei de Denota aos Livros, né, que é um livro do professor Robert Proctor, da Califórnia, de Stanford, em que ele fala que há uma diferença muito grande entre conhecimento e consciência, entre saber e ouvir falar. E que, nesse sentido, se fosse possível que alguém tivesse uma convicção por mensagens em textos, por exemplo, como no pacote do cigarro, não sei, ele faz uma comparação dizendo o seguinte: o professor não precisa, é como se o professor não precisasse dar nota, é como se o professor ele avaliasse os livros textos, né, e não desse nota aos seus alunos. Então, para mostrar que uma coisa é saber e outra coisa é ouvir falar. E como outra estratégia da indústria, os cigarros com aditivos, que acho que não tem necessidade de desenvolver isso agora, foi falado há pouco. E a criação, também pela indústria, de estereótipos, que são aquelas opiniões que não têm um rigor científico, mas têm um poder de persuasão muito grande, e que eles utilizam para consolidar aquele senso comum, né, teórico, e que nos faz, né, e a muitos, acreditar naquilo que é alegado. Eu trago aqui essa imagem, que é de um estabelecimento no Brasil, com aquela campanha do Marlboro, para mostrar o investimento até então, até 2014, dezembro de 2014, da publicidade para o público jovem. Então, aquele estímulo como uma estratégia da indústria. Depois eu trago aqui uma reportagem com o Robert Proctor, que veio ao Brasil, né, e que aqui está meio apagado, mas, na verdade, é uma entrevista em que ele fala das estratégias que a indústria utilizou a partir dos documentos secretos que foram revelados, e depois ele falando da adição do açúcar ao cigarro, e que seria para o Brasil muito importante se o Brasil conseguisse, né, que essa resolução realmente proibisse esses aditivos. E ainda o aumento do número de marcas com sabor do cigarro, também uma reportagem que saiu no Brasil. A segunda parte, eu queria destacar algumas espécies da vulnerabilidade. Então, primeiro, a vulnerabilidade por idade, já que nós vimos ontem, até a doutora Estela mencionou, hoje pela manhã, ela mencionou as estatísticas de que 80% dos fumantes iniciam com 15, 16 anos. Então, é importante reconhecer a vulnerabilidade por idade, porque essas pessoas não têm, né, a capacidade de discernir a respeito e ter um comportamento compatível. Depois, a vulnerabilidade por incapacidade, em que se incluiriam os demais casos de incapacidade civil, a por dependência, em razão da nicotina, e, por fim, a vulnerabilidade informacional. Eu não vou falar muito da vulnerabilidade por idade,
porque será, acho que, objeto da fala, né, em seguida. Mas aqui só para demonstrar que essas crianças e adolescentes são alvo da indústria do tabaco, que a publicidade é voltada a esse público e que, inclusive, a proibição pela Anvisa dos aditivos tinha esse objetivo também, né, de fazer diminuir a incidência esse estímulo às crianças e adolescentes. Acho que aqui todos devem conhecer essas imagens, mas, de toda forma, demonstra bem que sempre houve esse estímulo, né? São já propagandas mais antigas, com a figura de bebês, a figura do Papai Noel, que são muito emblemáticas, essas propagandas da indústria. Falar um pouco da vulnerabilidade por dependência, que hoje já é reconhecido que a nicotina contida no tabaco é responsável por essa dependência, e que seria impossível se falar no livre-arbítrio, tanto ao iniciar, por conta dessa estatística de mais de 80% que iniciam numa idade em que não há esse discernimento, então não há que se falar em livre-arbítrio nesse momento, e também não há que se falar em livre-arbítrio depois que se tornou dependente. Porque se há uma relação de dependência, não tem como sozinho se livrar, né, desse comportamento. E o quarto tipo de vulnerabilidade seria a vulnerabilidade informacional, que eu denomino no meu livro de tripé informacional, ou seja, que há necessidade de 3 tipos de informação, que não adianta a informação ser uma informação clara, além de ser clara, precisa ser completa, e precisa, principalmente, passar credibilidade. Então, é uma informação com credibilidade, que passe confiança ao consumidor. E eu acho que aqui reside uma questão importante, que eu vou destacar daqui a pouco, que é o comportamento contraditório que a indústria exerceu, né, desde a década de 20, 30 até hoje, em relação ao consumidor. E, para isso, eu faço só uma abordagem agora dessas décadas, para depois concluir como se deu esse comportamento contraditório. Então, nas décadas de 20 a 50, havia sim uma informação falsa, ou pelo menos a indústria, se não soubesse com toda certeza, né, dos malefícios do cigarro, deveria saber ao colocar esse produto no mercado. Não havia nenhuma restrição ao consumo, e mais, havia um estímulo, com informações de que o cigarro fazia bem, curava a asma, emagrecia, e usava para isso celebridades, figuras importantes, inclusive a figura da mulher como símbolo de independência. E uma informação que constava de muitas dessas propagandas é que o cigarro, eles não eram recomendados para menores de 6 anos. Ou seja, para de 7, que é a idade da minha filha, sim. Então, é um pouco assustador, né, esse estímulo ao consumo, inclusive a crianças. E aqui são as propagandas dessa época, que ressaltavam a zona T, né, aquela zona da garganta, a voz, nariz, que era a zona que o cigarro atingia. Há uma comparação nessa imagem, de um lado, aonde o resfriado atinge, e, de outro lado, aonde o cigarro atinge. Portanto, são as mesmas áreas. Então, dizendo que o cigarro é bom, né, nesse sentido. Depois, na próxima, que cura a asma, né, que é bom para asma, para gripe, bronquite. E, em seguida, que emagrece. Então, são todas propagandas estimulando muito, inclusive a mulher, associando com a independência da mulher, a questão do cigarro. Após essas décadas, eu chamo de ausência de informação, porque foi uma omissão intencional, já que a indústria sabia dos malefícios do cigarro e, portanto, não divulgava. Só que hoje, eles mesmos admitem que faz mal à saúde, né? E, portanto,
como seria possível dizer que eu estimulo num momento, e em seguida eu me omito, e em seguida eu digo, portanto, já no final do século XX e século XXI, que é notório que faz mal. Então, eu vejo esse momento como uma informação insuficiente, que não passa credibilidade, e que o mínimo de informação seria decorrente de advertências administrativas do poder público. Essa informação, que eu acredito que ainda hoje seja incompleta, eu trago um exemplo atual, que é do puro tabaco, essa segunda imagem, como se o tabaco tivesse realmente um benefício de ser puro. Então, não acredito que hoje passe credibilidade, portanto, aquele tripé não se sustenta ainda hoje. E a questão do cigarro eletrônico, que no Brasil é proibido, porque tem uma resolução da Anvisa que proíbe a comercialização. E eu ressalto nessa resolução uma questão importante que foi falada aqui, que é a questão da prevenção na área da saúde pública, assim como no direito ambiental. A gente se preocupa muito com a prevenção, porque não se pode voltar ao estado anterior. E na própria resolução da Anvisa, a Anvisa destaca isso, a prevenção e a precaução, princípios que eu acredito que devem ser específicos também para o caso do tabaco. Então, em razão disso, no Brasil, se o argumento é de que nós não temos desenvolvido todos os estudos necessários para concluir que faz mal igual ao cigarro comum, então, por precaução, a comercialização do cigarro eletrônico aqui é proibida. E aqui é a imagem que eu queria voltar na questão do venire contra factum próprio, um comportamento contraditório da indústria, que ali nós teríamos o consumidor, que hoje, né, entra com uma ação, e é esse consumidor que começou a fumar lá atrás, década de 40, 50, quando o cigarro, a imagem é que o cigarro fazia bem à saúde, que foram aquelas propagandas que nós vimos no início. Esse mesmo consumidor, ao fumar, num segundo momento, não era informado desse malefício, ele acreditava que fazia muito bem. E num terceiro momento, em sentido inverso, o comportamento muda. Vem a indústria e diz que é notório, é óbvio que faz mal. Então, quer dizer, como esse consumidor pode racionalizar a sua decisão diante, né, de todas essas situações, de todo esse comportamento? Então, ao contrário, não é o consumidor que tem um comportamento contraditório, que fuma e vem pedir indenização. É um comportamento que foi estimulado pela indústria. O comportamento contraditório é o comportamento da indústria, que o nosso direito proíbe o venire contra factum próprio, o comportamento contraditório. Hoje, principalmente em razão da adoção e do acolhimento do princípio da boa-fé objetiva, um dos fundamentos do venire. Então, quem realmente estaria dando motivo, né, para essa ação seria o comportamento da indústria. E eu queria, na terceira parte, falar um pouquinho como o Poder Judiciário tem tratado essa questão da vulnerabilidade do fumante. Eu estudei um pouco isso na minha tese de doutorado, e no meu livro eu coloco como 3 parâmetros de decisão, podem existir outros, mas 3 que eu achei importantes, que a decisão deveria se preocupar, que seria a historicidade. Então, no sentido de que, ao julgar aquela ação, é importante analisar esse comportamento da indústria no tempo. Então, como é que foi, quem é esse fumante? Quando ele começou a fumar? Em que década? Né? Como era a informação naquele momento? E analisar todo esse comportamento de acordo com essa história, o que eu chamo de historicidade. Um segundo parâmetro, que eu chamo de contexto mundial e científico, ou seja, inserir essa questão no contexto científico, portanto, não deixar de lado as evidências científicas. Eu acho que necessariamente essa decisão tem que estar dentro desse contexto, e um contexto mundial, porque nós não podemos também ignorar que é um tema que hoje é objeto do primeiro tratado
Primeira Convenção Internacional de Saúde Pública, então a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, com diretrizes, e diretrizes que têm que ser cumpridas porque o Estado brasileiro foi signatário. Então, pensar dessa forma, né? E a decisão levar em conta isso. E, por fim, os precedentes. E aqui eu vou retomar, por isso que eu falei no começo da minha fala, que talvez eu fosse repetir alguns aspectos, mas dentro desses precedentes, levarmos em conta aqueles pontos incontroversos de decisões importantes nesse tema. Então, eu citei aqui a sentença da juíza Kessler e o Engle Case da Flórida. Como seria possível, no Brasil, afirmar, por exemplo, que a nicotina não tem propriedade viciante? Como a gente já viu em decisões, né? Que fumar cigarros não causa doença, sofrimento ou morte. Então, levar em conta esses pontos já definidos, incontroversos e provados, que não são pontos só que dependem do direito brasileiro, mas são questões mundiais. Então, isso ser levado em conta como um precedente ao decidir no Brasil. Então, todos esses aspectos, que a indústria promove também cigarros light como menos prejudiciais, que o marketing é voltado ao público jovem, que há supressão de informações e ocultação de pesquisas científicas para proteger a posição da indústria. Todos esses que estão ressaltados na decisão da juíza Kessler e que nós temos, inclusive, aqui, gratuitamente, para todos os participantes. E o segundo precedente seria o Engle Case, pontos que foram considerados incontroversos na primeira fase do julgamento e que poderiam, sim, ser aplicados a julgamentos futuros, a ações futuras, em que, novamente, se reconhece que fumar cigarro causa câncer de pulmão, que a nicotina é viciante, que os cigarros são defeituosos e perigosos e que houve omissão de informações relevantes por parte da indústria. Então, que aí, talvez, dessa forma, o judiciário tivesse uma decisão mais compatível com tudo isso que temos discutido nesses 2 dias. E eu termino, dentro do meu horário, segundo a plaquinha, concluindo uma fala da Jaqueline Sena, no livro que se chama Neutralidade do Juiz, e que ela diz que a existência de um senso comum teórico na prática dos juristas, e aí eu acrescento, esse senso comum presente em argumentos como livre-arbítrio, direito de escolha do consumidor, informação suficiente e ausência de nexo de causalidade, mostram que diversos conceitos que são veiculados como verdades hermenêuticas não passam de convenções que atendem a determinados interesses. E ela conclui nesse livro dizendo que os juízes devem empreender esforços para tentar desconstruir esse senso comum teórico, fazendo disso, sim, uma arma contra essa injustiça que nós reconhecemos, né, tantas injustiças nesses 2 dias e estamos tentando buscar uma solução. Então, eu agradeço a todos, coloco à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Acho que foi muito boa essa abordagem aí da necessidade aí também de olhar para o comportamento da indústria, né, que tende-se a olhar para o comportamento do fumante, e o comportamento da indústria é completamente deixado de lado. Sem muita demora, vou passar a palavra para o nosso grande, excelente e amigo, né, o João Lopes Guimarães, que tem análises também fantásticas sobre esse mesmo tema. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez junto com a CT. E eu cumprimento a Renata pela sua palestra. É um prazer compartilhar essa mesa. Eu gostaria, antes de entrar propriamente no tema que me foi passado, da vulnerabilidade específica da infância, tentar contextualizar tudo isso que a gente vem discutindo aqui, quer dizer, todos esses conflitos decorrentes da produção de cigarros. Contextualizar, historicamente, nós temos
desde o surgimento do capitalismo, de 200 anos para cá, depois da Revolução Industrial, nós tínhamos uma tradição fortemente liberal do século XIX e que pregava a não intervenção do Estado na economia, o famoso laissez-faire. Então, essa tradição filosófica liberal, ela surgiu junto com o capitalismo. Então, é a história do Estado mínimo, que até hoje muita gente defende. Com o passar do tempo, ficou claro que, se nós deixássemos a livre iniciativa, as empresas agirem com a liberdade que elas queriam, haveria uma série de abusos e, paralelamente, várias razões levaram à construção do que a gente chama de Estado do bem-estar social. Então, aquele Estado mínimo, não interventor, ele começou a ser questionado e começou a ser concebido o welfare state. Quer dizer, o Estado agora, ele deve, eu estou fazendo um resumo muito grande de tudo isso, mas começou a se exigir do Estado uma participação ativa na implementação de direitos sociais e para realizar essa tarefa de implementar os direitos sociais, evidentemente, alguns freios tinham que ser colocados nas atividades das empresas. E aí começa, evidentemente, uma grande batalha, e o que a gente está discutindo aqui ontem e hoje é reflexo disso. Até que ponto o Estado pode intervir na iniciativa privada, limitar? A gente sabe que a iniciativa privada, o Brasil é um país capitalista, a livre iniciativa está garantida na Constituição, e a gente sabe que toda empresa procura aumentar seus lucros. Quer dizer, o objetivo de uma empresa é ter lucro. E aí quando o Estado assume esse papel de restringir a atuação das empresas, seja inibindo a publicidade, seja, como o Walter colocou aqui, proibindo que se use determinados tipos de aditivos, evidentemente, existe um conflito muito grande. A nossa Constituição, ela obriga o Estado a intervir em favor da saúde da população. O artigo 196 diz explicitamente isso. A saúde é direito de todos, garantida mediante políticas sociais que visem redução do risco de doença e outros agravos. Então, isso aqui é um comando que a Constituição direciona ao Estado. O Estado tem que promover a saúde através de políticas públicas e tem que prevenir também doenças e outros agravos. Quando eu falo Estado, eu estou falando Estado no sentido mais amplo possível. É executivo, legislativo, judiciário, é União, Estado e município. Todo Estado tem que exercer essa função de promover a saúde. Nós temos também na Constituição a obrigação do Estado de promover a defesa do consumidor. E com relação às crianças, já entrando aqui mais diretamente no meu assunto, também o artigo 227 fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida e à saúde, entre outros. Então, muitas vezes, nesse conflito entre os limites que podem ser impostos pelo Estado à iniciativa privada, há um questionamento de abuso, de se o Estado não estaria sendo paternalista e não estaria intervindo de maneira abusiva, tratando o cidadão como se ele fosse um imbecil, que não sabe o que é melhor para si. Na verdade, é um dever primordial do Estado. Então, o Estado que não fizer isso, ele estará sendo omisso. Agora, como eu disse, há um conflito entre a busca do lucro e
as restrições impostas pelo Estado. E nesse conflito, muitas vezes, nós temos uma disparidade de armas. Ou seja, a indústria, em geral, ela consegue defender os seus interesses corporativos de uma maneira muito mais efetiva, contando com profissionais, com recursos, alguns mais legítimos, outros menos, e lobbies. Então, essa batalha de implementação de direitos através dessas restrições é uma batalha muito difícil, e o avanço ele se dá de uma maneira muito difícil, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. Quando a gente fala em defesa da saúde, nós aqui ontem estamos falando sobre o tabagismo, mas é interessante pensar que existem também outras frentes de batalhas tão importantes quanto. Eu me refiro principalmente à questão do álcool, né, da bebida alcoólica, que atinge também jovens, adolescentes e adultos. A questão até da alimentação não saudável, de alimentos que são ricos em sódio, açúcar ou gordura, que cria uma pandemia de obesidade. E outros produtos, até produtos ilícitos, drogas ilícitas, que causam um problema de saúde pública muito grande, cola de sapateiro, que as crianças nas ruas de São Paulo cheiram. Então, nós estamos aqui tratando de um problema de uma dimensão muito grande que envolve conflitos muito grandes. No caso do tabagismo, a criança ela pode vir a ser vítima antes mesmo de nascer. Quer dizer, se a mãe dela for tabagista durante a gravidez, a criança já está sujeita a um dano à sua saúde antes mesmo de nascer. Recém-nascida, igualmente, se durante a amamentação a sua mãe consumir cigarro. E totalmente desprotegida, quer dizer, essa vulnerabilidade é tremenda. Nesse caso, o que se exige do Estado seriam políticas públicas de conscientização para a mãe ter ideia do risco a que está expondo o seu filho. E, no caso brasileiro, existem advertências específicas em relação a isso. A criança ainda pode ser vítima do cigarro se houver como fumante passivo em ambientes fechados. Com relação a isso, também houve um grande avanço nas leis que proíbem o consumo de cigarro em locais fechados. Nós temos também vários exemplos que eu pensei aqui de leis específicas que existem no Brasil com a finalidade de proteger a saúde da criança com relação ao tabagismo. A proibição de publicidade, que ela é geral, mas ela em alguns aspectos, ela protege especialmente a criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no artigo 79, diz que as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não podem conter ilustrações, fotografias, crônicas e tal, de tabaco. A mesma lei, ela criminaliza, no artigo 243, a venda ou o fornecimento para a criança de produtos cujos componentes possam causar dependência física e psíquica. E já houve um precedente do STJ, de 2014, que considerou a entrega de cigarro a menores como caracterizadora desse crime. Então, no Brasil, é crime a entrega de cigarro para menores. Segundo, o ECA não fala especificamente de cigarro, mas fala de produto que pode causar dependência, e o STJ entende que, no caso do cigarro, esse crime fica
caracterizado. A lei que proíbe a publicidade de cigarros em geral no Brasil, a Lei 9294, ela proíbe especificamente a participação de crianças ou adolescentes em qualquer tipo de publicidade. No entanto, a gente sabe que a indústria, naquela ânsia de lucro a qual eu me referi, muitas vezes ela procura uma série de subterfúgios para driblar a lei. Então, nós temos, por exemplo, a questão da publicidade indireta, do merchandising, que também é especialmente proibida na legislação brasileira, em duas leis. O Código do Consumidor, que diz que a publicidade deve ser veiculada de forma que possa ser identificada como tal, e a lei que disciplina a publicidade, o que proíbe a publicidade de cigarro, diz que proíbe também a chamada propaganda indireta. E isso é muito difícil, porque se você, num programa de televisão, numa novela, num filme, você pode colocar, se você retrata adolescentes fumando, o roteirista, o diretor, ele pode dizer, até legitimamente dizer, olha, eu estou retratando uma coisa que acontece. Então, até que ponto você pode censurar isso, dizendo que isso é uma publicidade indireta, ou isso seria uma censura na medida em que pode ser uma manifestação artística, ele quer retratar a juventude como ela é e os jovens fumam. Então, é preciso de muito cuidado e muita atenção para identificar em cada situação específica quando essa finalidade de publicidade disfarçada está presente. Nós temos também a questão da introdução de sabores no cigarro, da exposição de cigarros com embalagens atrativas, coloridas, muitas vezes semelhantes às embalagens de guloseimas, também para atrair a atenção das crianças. Nós temos a distribuição disfarçada de brindes. A distribuição de brindes é proibida pela lei, mas a indústria ela consegue, como eu disse, sempre procurar um subterfúgio, então ela entrega um brinde mediante um pagamento de um valor completamente desproporcional ao daquele brinde. Então ele diz, eu estou vendendo, não estou doando, o que caracteriza o brinde é a gratuidade, mas, na verdade, aquele preço ele é absolutamente simbólico e é uma maneira de disfarçar a proibição legal. Nós temos um outro exemplo que eu acho até que demonstra o esforço que o Estado brasileiro vem fazendo com relação ao tabagismo. As pessoas da minha geração devem lembrar que, antigamente, havia um fabricante de chocolate que vendia os cigarros, chocolates, cigarros de chocolate. E na embalagem tinha um menininho com um bonezinho, e eu lembro da PAN, e eu lembro de isso aparecer na minha casa, e a gente fingia que estava fumando, e era uma maneira, evidentemente, de estimular, ou de criar algum tipo de fascínio, de glamour em relação ao cigarro. Pois bem, isso foi proibido, num primeiro momento, em 2002, por uma resolução da Anvisa, e no segundo momento, em 2013, por uma lei federal, uma lei federal específica que proíbe a fabricação e importação de produtos destinados ao público infantil, reproduzindo a forma de cigarros ou similares. Então, isso exemplifica bem
a preocupação que se tem e que deve ser constante, quer dizer, aquela história da eterna vigilância, porque a gente sabe que a indústria sempre vai estar procurando alguma maneira de aumentar as suas vendas e tem consciência de que o público juvenil tem que ser atingido de alguma maneira e é especialmente vulnerável porque ele é um consumidor muito especial, porque pela lei ele não pode contratar, ele é considerado absolutamente incapaz até os 16 anos, relativamente capaz até os 18, ou seja, ele não pode contratar, ele é um consumidor que não pode contratar. Então, a gente fica imaginando qual a lógica de algum tipo de publicidade dirigida à criança, se ela legalmente não pode contratar. Qual a ética disso? Quais são as repercussões de saúde pública dessas estratégias bom, acho que basicamente era isso que eu queria dizer. Eu queria trazer principalmente essa preocupação de uma vivência que eu tive na promotoria do consumidor, de ver esse embate e lamentar a demora com que no Brasil os agentes públicos implementam esses direitos que são direitos constitucionais. Muito obrigado. Bom, muito obrigada. Eu acho que, enfim, né, essa questão aí dos subterfúgios usados pela indústria para driblar a questão da assimetria de forças, né, e de certa forma aí a falha do Estado em cumprir com o seu papel, né, de garantir direitos diante, talvez ou como consequência dessa assimetria de forças. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário. Estou quase fazendo uma dinâmica aqui de vamos levantar e levantar o braço para... Pode, por favor. É que, ao falar dessa questão de leis no Brasil que protegem a criança, eu me lembrei de uma lei que acho que poucos conhecem, que é uma lei do estado do Paraná, que fala que é proibido gestantes fumarem em carro que tenham crianças. Que é uma lei que tem, acho que no Reino Unido... Não, é porque ele falou da questão da gestante, então de gestante ou de fumar quando se tem criança no carro. Eu não sei como é que seria a fiscalização nesse sentido, mas é uma lei interessante, porque é uma lei do Paraná. Não é obrigado por cadeirinha da criança? Então, é interessante porque é uma lei anterior à regulamentação que entrou em vigor em 2014 e não foi questionado, porque a Lei Antifumo Nacional não fala nada disso, então não sei se haveria algum questionamento, e é uma lei que poucos conhecem. Não sei se há efetivamente uma fiscalização, mas eu achei bem interessante essa lei no estado do Paraná. Inclusive, parece que nas universidades e tal, também não se pode fumar, ali, sem se falar em questão de ambientes fechados ou não, mas mesmo em ambientes abertos, onde tem escola, universidade. Alguém tem alguma pergunta? Senão vou comentar isso. Com relação... já existem países que têm leis nesse sentido de proteção né, dentro do carro, já existem locais, e também em relação a locais abertos, também já existem vários lugares com grande concentração de pessoas, áreas de alimentação, enfim, de parques, né? São Paulo até ensaiou uma aí que foi vetada pelo prefeito, mas, enfim, já existem iniciativas em vários lugares do mundo nesse sentido aí também da regulação aí de ambientes, né, que são considerados mais privados, mas que onde há a presença de uma criança, você também poderia, na mesma lógica, obviamente, da cadeirinha, né, do cinto de segurança. Tem algum comentário, João?
Se não tiver nenhum comentário, eu vou, porque como a gente está atrasado e ainda tem, né, a Estela aí para encerrar, a cara dela rindo. Eu vou encerrar essa mesa, agradecer aqui aos palestrantes. E, não, agora falando sério, gente, levanta aí um minutinho aí só para, né, a gente prestigiar aí, que com certeza também vale pena, bate palma.